Aqui, então, nosso café expresso com a Priscila Amaral sobre automação de processos, né? A oportunidade de desenvolvimento, né? Para desenvolvimento em grupo. É isso mesmo, né? Foi, Priscila, o que você colocou? É isso mesmo. A nossa ideia, além de trazer ideias a respeito de processos que podem ser automatizados e assim melhorar o dia a dia das empresas, como estamos num grupo de BPO, nosso foco aqui é trazer soluções para as empresas de BPO, né, na parte financeira, organização do trabalho, e já que estamos em um grupo, podemos fazer esse trabalho em grupo, ajudando as empresas a se desenvolverem nesse aspecto. Ah, legal. E Priscila, antes da gente começar aqui, você está falando de onde? Eu estou em São Paulo, na Ah, capital. legal, maravilha. E já que a gente está dando início aqui ao nosso café expresso de hoje, né, com uma convidada especial, por favor, se apresente, fale um pouco de você, quem você é, de onde surgiu, por que BPO financeiro, por que conversar com esse pessoal, qual que foi a ideia aí de trazer essa interação para o grupo, né? E quais são esses motivadores aqui da gente estar conversando nesse café, porque é um tema muito pedido por todos, a questão de automação de processos. E é uma coisa que todo mundo é carente aqui, ainda mais nessa pegada de fazer tudo no braço ultimamente. Então, por favor, fica à vontade. O microfone é todo seu. Obrigada pela oportunidade também. E contando um pouquinho da minha história, acho que como a maioria aqui, é, eu sou gestora na área financeira, então comecei a trabalhar na área financeira em torno de uns 20 anos, então tenho 22 praticamente anos de experiência nessa área. Comecei como muita gente aqui, cuidando do contas a pagar, do contas a receber, sendo assistente, depois analista, depois supervisora, fui para a área de planejamento financeiro. No meio do caminho eu era formada em administração, no meio do caminho eu fiz um MBA em Finanças e Controladoria na FGV, aqui em São Paulo, e logo no meio da pós eu fui para uma empresa de consultoria de negócios, e aí comecei a atuar como consultora financeira para várias empresas de diversos tamanhos e segmentos. Comecei a pulverizar o meu conhecimento assim, em vários segmentos. E aí foi muito interessante, porque num dado momento, a consultoria que eu trabalhava, ela começou a ficar um pouco fraca na captação de novos clientes e novos negócios, e aí surgiu a ideia de cuidar da área financeira de maneira home office, né, de maneira terceirizada, para os clientes da consultoria. E aí foi muito interessante que eu tive essa ideia sem conhecer muito do mercado, nem sabia desse processo de BPOs, foi há 14 anos atrás. E quando eu pesquisava no Google, assim, tinha 3 empresas falando sobre isso, divulgando sobre isso. E aí eu conheci o Sebrae, né, forte aqui em São Paulo, tinha a Feira do Empreendedor, era uma das primeiras feiras, se eu não me engano, e aí eu quis levar isso para a feira, nessa ideia, eu era a única empresa de BPO financeiro lá na Feira do Empreendedor do Sebrae, e aí foi muito interessante, porque ali começaram a chegar os primeiros clientes, como surgiram projetos de terceirização, de consultoria, e aí entregava o projeto de consultoria e vinha o projeto de BPO depois. E aí isso começou a crescer, começou a evoluir, e rapidamente, assim, de 0 cliente, eu tive 10 clientes. Então, isso começou a crescer, mas de maneira um tanto descontrolada, porque o dia a dia, né, do BPO é muito dinâmico, atender ali 9, 10 clientes ao mesmo tempo era um tanto insano, porque eu fazia o trabalho presencial no cliente, uma vez por semana, recolhia todo esse material de notas fiscais, era tudo impresso,
nos clientes aqui em São Paulo, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, fazia consultoria, voltava, tinha algumas assistentes no escritório, distribuía isso, conferia, ia na sexta-feira seguinte levar toda a documentação dos pagamentos que estavam vencendo, então foi bem insano esse momento. E aí, não estava dando conta, dei um passo para trás, acalmei ali, enxuguei um pouco os clientes, e aí depois dei um outro passo de maneira um pouco mais sem papel, utilizando mais e-mails, logo depois veio o WhatsApp, comecei a fazer a utilização muito mais do WhatsApp, e aí, por indicação, eu acabei entrando um pouco na área de moda. Então, eu comecei a atuar em um cliente que tinha um site, que fazia divulgação, né, na área de moda, mas aqui em São Paulo, numa moda de alta costura, de clientes mais segmentados no público A, no público B. E aí comecei a atuar nessa empresa, cuidando, né, desses contratos, e elas foram me indicando para marcas autorais nesse mercado, e comecei a atuar nesse mercado de moda de alta costura. E aí foi muito interessante, porque uma das minhas clientes era muito bem relacionada, gostava muito do meu trabalho, e começou a me divulgar, e aí, num dado momento, eu cheguei a 18 clientes nesse segmento, e aí, por um lado, era interessante, porque elas gostavam, elas me indicavam, mas eu não tinha tanto freio para as clientes, né? E a área de moda, principalmente nesse segmento, não costuma ter muito processo. E aí, vocês devem lembrar do filme O Diabo Veste Prada, tinha a Mary Streep lá dando várias ordens para a assistente dela, e a assistente dela, 1 hora da manhã, de madrugada, está ali enlouquecida para entregar para um desfile de manhã e tudo isso. E aí foi nesse momento que eu falei, nossa, não dá mais, assim, eu comecei a não ter vida, e eu tenho uma filhinha pequena, e ela, às vezes, assim, 10, 11 horas da noite eu estava trabalhando, e, gente, não está dando certo, não estava fluindo. Existia um nível de exigência das minhas colaboradoras também muito alto, e algumas se saíram muito bem e vestia a camisa junto comigo, e a gente atendia essas clientes da maneira como elas precisavam, mas comecei a buscar softwares para desenvolver, para automatizar, e aí cheguei a desenvolver uns 2 softwares, começar esse movimento, mas como eu não tinha cliente só de moda, e como eu também havia ali algumas particularidades, e isso acabou me atrapalhando um pouco na questão do desenvolvimento. E aí, um dia, eu conheci sobre RPA, sobre os robôs de processo, e me apaixonei por esse universo, porque, nossa, é tudo que eu preciso, e isso vai me entregar os detalhes e conseguir desenvolver conforme banco, desenvolver e entregar funções e relatórios. Então, foi muito interessante. Comecei a desenvolver para a minha empresa no intuito de atender o meu BPO. Inclusive, a gente tem um processo muito legal, que a gente chama eles por nome, né? Cada processo tem o nome de uma pessoa. Olha que legal. E aí a gente tem a nossa Giovana, que ela faz um trabalho que me gerou uma, uma, uma visão melhor do cliente, né? Foi um benefício, na verdade, acabou gerando um benefício para o meu cliente, porque sendo um robô, ela trabalha 24 horas por dia e não tem ela não fica doente, nem nada disso. Maldade, deve pagar mal para esse robô, né?
Ela é o custo, é um dos custos mais baixos, né? Meu melhor custo-benefício, vou colocar assim. Mas a Giovana, ela faz uma varredura dos pagamentos pendentes no banco que os meus clientes não aprovavam, porque por mais que a gente tinha uma organização de lançar os pagamentos uma vez por semana, e aí quando a gente implementou isso lá atrás foi interessante, porque ajudou ali a aliviar um pouco mais a semana, então tudo que vencia na semana seguinte, a gente começava a preparar ali na quinta, na sexta-feira, e na sexta-feira à tarde a gente já enviava com toda a relação de pagamentos da semana seguinte, com o fluxo de caixa, com os recebíveis, o fluxo de caixa sempre para os próximos 30 dias. Então, o cliente tinha ali tudo que ele deveria pagar, e se o fluxo de caixa ficasse furado, ele saberia que ele tem que antecipar um pagamento, ou atrasar alguma coisa. Então, isso já tinha sido interessante, mas como havia clientes que a gente falava uma vez por semana só, às vezes, nesse fluxo, ele esquecia, às vezes, de aprovar os pagamentos, e aí a gente ia ver no dia seguinte, na hora da conciliação, ou, às vezes, o fornecedor dele, que entrava ali 7, 8 horas da manhã, via como tinha sido pago, e ali já começava o nosso telefone a tocar para corrigir boleto, para lançar novamente pagamento, ir atrás do cliente, tudo isso. E a Giovana foi um dos robôs que a gente fez esse processo, ela entra no banco, faz a varredura, a gente 90% é Itaú, então ficou mais fácil de concentrar no Itaú. Ela faz essa varredura dos pagamentos que não foram aprovados, entra no WhatsApp e avisa para o cliente. E ali, ela faz essa varredura 3 vezes por dia, a última vez é às 19h30, então a gente estava ali já parados, descansando, e a Giovana estava ali trabalhando e avisando o cliente. Pode perguntar. Não, que eu fiquei curioso aqui, Priscila. Antes da Giovana aparecer, quantos operadores você tinha dentro daquela sua estrutura? E se era difícil ou não? Difícil a gente sabe que é cansativo essa rotina diária de um BPO, tendo que fazer sempre as mesmas coisas. Se dentro dessa dificuldade tinha uma rotatividade muito grande dos seus operadores, e tem muitos que Sim. cansam e saem, né? Se você puder dar uma. E outra, a dinâmica aqui, com que você quiser tocar o café, fica à vontade, tá? O bully, o microfone, o café é todo seu. Mas eu tinha que fazer essa pergunta antes de prosseguir com a Giovana. Sim, nós tínhamos uma rotatividade de colaboradores, assim, muito alta. A Marina está aqui, ela não deixa mentir, ela era coordenadora dessa equipe. A gente chegou a ter, entre analistas e estagiários, a gente chegou a ter aí uns 7, 8 colaboradores. Eles trabalhavam em home office, de vez em quando trazia aqui para a gente atuar junto, para treinar juntos, mas assim, a gente fazia todo o processo de seleção, contratava, treinava, passava 3, 4 meses, a pessoa ali já não tem mais aquela força de vontade, a pessoa deixava de entregar, já não lançava mais as coisas nos lugares corretos. Vivenciei várias situações de lançar um pagamento na conta de outro, um pagamento de um cliente na conta de outro cliente, vivenciei receitas de um cliente no fluxo de caixa de outros clientes, e Isso é uma então, delícia, assim, né? Super normal para quem está passando ali dos 10, 12 clientes, acontece. nossa, é realmente muito complicado, situações, e assim, para dar um pé ainda na frente, a gente atuava não só com o financeiro, mas a gente atuava com o administrativo também. Então, como lá a Mary Step, lá no Diabo Veste Prada, não é só a operação do dia a dia de financeiro. Muitas situações a gente vivenciou, às vezes, assim, do cliente, que é um cliente importante, trazia um faturamento interessante, porque, assim, eu consegui
eu consegui, com alguns clientes, me posicionar melhor financeiramente, por conta do meu segmento, né, do meu network. Então, às vezes, houveram situações assim, Pri, preciso de uma vendedora, não conhece alguém para me indicar? E aí, e esses pedidos sempre chegavam, e às vezes assim, putz, vou conversar com uma outra cliente. Mas você pode entrevistar ela para mim? Aí entrevistava a cliente. Aí elas, muitas se conheciam, que é por indicação, aí às vezes comentava, nossa, a Pri conseguiu uma vendedora ótima para mim. Vê com ela deve conseguir uma para você também. E aí você tinha feito para uma, precisava fazer para outra. Então, assim, acabei entrando numa situação muito complicada, porque dizer não para uma e sim para outra, às vezes me deixava numa saia justa. E aí, no meio desse caminho, conheci algumas empresas, né, de desenvolvimento dos robôs. Foi muito interessante porque eu pude ver universos muito diferentes nesse segmento, posturas muito diferentes nesses empresários, e recentemente eu fiz uma sociedade, montei uma sociedade com uma empresa, e com as pessoas também da empresa, e o Ideu está aqui junto com a gente hoje, porque ele coordena toda essa parte técnica de desenvolvimento, e aí eu saí um pouco desse universo de BPO, assim, a gente atende ainda alguns clientes que são mais interessantes para a gente, mas o nosso foco hoje é desenvolver ferramentas, ajudar essas empresas a conseguirem não só permanecerem ativas e competitivas nesse mercado, que é um mercado bem complicado, é um mercado que você tem dificuldade de prospectar, né? A prospecção, ela vem muito mais pelo relacionamento, né? Inclusive, nós tivemos aí há alguns dias um café com network, né? Foi muito legal, muito interessante. Inclusive, tem algumas práticas ali que eu preciso incluir no meu dia a dia. Mas a gente começou a olhar para esse mercado porque esse custo de desenvolvimento não é um custo baixo, né? Não é um custo barato, mas ele é um investimento que, assim, que para a gente valeu muito a pena. Então, ainda no exemplo da Giovana, quando a gente começou a colocar ela para rodar e funcionar, a gente reduziu ali em 95%, 98% as situações de boletos que os clientes não pagavam, e que a gente tinha que correr atrás do fornecedor para atualizar boleto algumas vezes, ou para negociar juros e multa e tudo isso. E aí a gente eliminou com esse trabalho, uma vez que o robô ali, 7h30, 8 horas da noite, estava avisando o nosso cliente que ele tinha que aprovar aqueles pagamentos, né? Então, isso ajudou muito a nossa operação. Não foi só esse, né? Que esse foi interessante, porque às vezes se dava algum problema, porque é um robô, então, às vezes o software também cai, né? O OMIE de vez em quando caía, o Itaú, mas é uma situação muito menor, mais difícil de ocorrer. Mas se assim, acontecer de alguma situação do robô precisar de alguma manutenção, às vezes o próprio banco não está operando, alguma coisa assim, o cliente já entra em contato, olha, a Giovana não entrou em contato comigo, está tudo bem, precisa, tem pagamento pendente, não, então é interessante que até os clientes começaram a chamar o robô pelo nome também, sentir falta deles. Então, a gente conseguiu avançar aí nesse aspecto e trouxe essa vantagem para o nosso BPO, implementando isso. Porque quando a gente fala de robô, muitos clientes não querem falar com o robô, né?
quando eu comecei a trazer para eles que eu estava fazendo esse desenvolvimento, eles, não, mas eu não quero falar com eles, eu quero continuar falando no WhatsApp com vocês. Se tiver que mandar bot, né, para eu escolher e tudo isso, então, para mim já não vai funcionar. Então, o cliente tem bem essa restrição. Eu também tenho. O pessoal não gosta, né? Fala a verdade, assim, conversar, o contato humano, ele é muito bom, mas, querendo ou não, dependendo do fluxo, da quantidade de coisas para melhorar a situação, ter uma Giovana, acredito, ter algumas ferramentas, já agiliza o processo. Separar isso que deve ter sido difícil, né, Priscila? Tipo, olha, esse canal aqui serve para a gente conversar e suprir sua carência, esse outro canal aqui é só para documentação e agilizar o processo. Seria mais ou menos isso ou não? Assim, a gente tentou, nós fizemos algumas tentativas, né, de mudança de contato com o cliente, mas, assim, uma semana depois que a gente tentava implementar, já vinha ali a negativa do cliente de que não havia gostado, de que era muito melhor passar a mão no telefone e ligar para a gente, ou mandar pelo WhatsApp, porque muita gente já recebia pelo WhatsApp e queria encaminhar também pelo WhatsApp. E aí o WhatsApp não filtra, né? O WhatsApp, hoje a gente tem algumas ferramentas de recepção que estão ajudando também, mas não é muito fácil você doutrinar ali o seu cliente e falar, olha, você precisa me mandar uma mensagem que tem ali no início o nome do fornecedor, depois o CNPJ, depois o valor, para um robô tentar fazer uma leitura, né? Então, essa recepção fica mais difícil, dependendo do perfil do cliente. Como para mim, eu já atendi um cliente muito na área de moda, e esse segmento, ele é muito liderado por artistas, então, e não é nenhuma crítica a nada, mas o artista, ele precisa criar, ele precisa ter o tempo dele e resolver. Tudo que é burocrático, ele quer deixar de lado ali, alguém que faça por ele. Então, a gente acabou conseguindo crescer bem nesse mercado por conta disso. Então, tinha os seus pós, mas também tinha os seus contras. E aí, com empresas de outros segmentos, que já tem ali um perfil um pouco mais técnico, já fica mais fácil de doutriná-los a enviar por planilha, por drive, fica ali um pouco mais fácil. Mas como nós lidávamos geralmente diretamente com o dono da empresa, aí ficava ali um pouco mais complicado. E hoje você, depois que descobriu, ajustou tudo isso, você está oferecendo para outros BPOs. O nosso foco hoje realmente saiu do atendimento ao cliente, né, de moda ou de qualquer outro segmento, e a gente migrando a nossa empresa para ser 90% atendimento a respeito de robôs, né, através com os meus sócios também, é esse o nosso foco de trabalho hoje. Então, assim, o que a gente quer trazer para vocês hoje à tarde seria as situações onde a gente traga não só robôs que possa aliviar um pouco o dia a dia do trabalho que vocês fazem, nesse trabalho operacional, mas trazer ideias também, para que vocês possam agregar mais valor ao seu cliente, porque, por exemplo, se eu trago uma ferramenta que vai ali te custar R$ 200 por mês, você pode agregar isso para ele a 500, a 800, dependendo do quanto você consiga negociar com ele. Então, isso vai trazer uma margem maior também, porque não é muito fácil, né, a margem do BPO. Você tem ali diversos custos extras, muitas vezes para você conseguir um bom colaborador, você tem que apresentar um salário que seja interessante, né, no mercado, porque ele vai olhar para o volume de trabalho que ele tem enquanto BPO, para um volume de trabalho enquanto empresa financeira, né, departamento financeiro, e muitas vezes ele vai optar
pelo departamento financeiro de uma empresa única, que ele vai ter um único trabalho ali no dia a dia dele, ao invés de atender vários clientes com várias demandas e urgências disso, urgências daquilo. Então, e aí com isso o custo do funcionário aumenta muito, né? Porque não é só o salário, você tem encargos, você tem na saída do funcionário, quando ele se ausenta, você tem ali toda uma necessidade para suprir também, né? Então, a gente quer, não é que a gente não queira ter funcionários, mas o ideal é a gente utilizar o funcionário de uma maneira mais estratégica, mais inteligente, para que não traga um custo tão alto para a empresa. Esse também é um dos nossos objetivos com os robôs que a gente desenvolveu. Eu gostaria de apresentar para vocês algumas pessoas da nossa equipe e explicar. Outros nomes, né? Além da Giovana? Sim, outros nomes além da Giovana. E Fica à vontade, viu, Priscila? Na verdade, acho que o pessoal aqui não está manifestando, mas com certeza vai subir um monte de palminhas aqui, porque eles querem ver. Agora, se não subir nenhuma palminha, não dá para ver nada, tá? Brincadeira. O Henrique levantou a mão, você quer Henrique, falar ou você tentou levantar a palminha, Henrique? Pessoal. Na verdade, é o seguinte, assim, eu acho que eu tô iniciando hoje no BPO, tá, Priscila? Então é algo novo para mim. Então não é nada. Tudo que você falou aí, para mim não é novo, mas o assunto BPO é novo, entendeu? E sim, talvez um dos motivadores está me fazendo migrar para o BPO é por a satisfação de saber que é possível automatizar os processos. Então, hoje, por exemplo, nos últimos 8 anos eu não toco num papel, trabalho na calculadoria, eu nunca toquei num papel nesses últimos 8 anos. Então, assim, eu vi a evolução da inserção do BPO dentro dos processos financeiros, né? E aí, naturalmente, estou numa multinacional, naturalmente, é uma estrutura que foi oferecida para simplificar todas as etapas, né? Sem restrição. Né? Porque eu gosto de comparar, para quem não conhece o que é RPA, eu gosto de comparar muito com a macro do Excel, né? Você sim. grava lá as atividades e ela vai executar. Você programou ali para fazer 3 vezes por dia, podia fazer a cada 15 minutos. Excelente comparação, eu já estava preocupado aqui, Henrique. Uma análise, para quem gosta de Excel, é uma delícia. Uma- Pois é, a vantagem, né, do RPA é que você dá um nome a ele, você dá um usuário a ele, você consegue, né, criar multi-usuário, multi-acesso aí e fazer sair ali da caixinha do Excel, né? No caso, o cara entra até no WhatsApp e dispara lá a mensagem, né, sinalizando. Então, assim, naturalmente o ganho é fantástico, assim, sabe? Vai vir, ou talvez venha perguntas assim, do tipo, qual foi o custo da Gabriela, o quanto é que seria, eu acho que isso pode vir, mas eu acho que mais do que um custo que você tem ali, eu acho que é um ganho de processo, é um alívio, é um peso que você tira das costas, tá? E Sim. aí já estou sendo já estou promovendo aqui seu produto e naturalmente iniciando na área de BPO, a gente vai se conversar, porque eu não vejo, não enxergo um BPO sem a robotização, sabe? Porque, como você falou, vai ter vários momentos ali que você pode crescer em um nível, né? Você vai ter 10, 11, 15 clientes e, naturalmente, você vai ter uma, duas, três funcionários. As relações têm que ser pessoais, mas a operação não exige que seja pessoal, né? A Sim. operação tem que ser automática. Então, assim, acho que parabéns. Acho que para mim, para o grupo, é positivíssimo. É grande a positividade de ter você no grupo do café e, naturalmente, poder contar com uma pessoa que conhece os dois lados, né? Conhece a tecnologia e conhece ali as dores ali do BPO, sabe? Sim, acho que a vida me trouxe até aqui. Assim, todas as dificuldades foi, né?
justamente foi me preparando aí também para isso. Acho que eu consigo unir aí esses dois universos. Eu não sou uma pessoa de programação, né, propriamente dito, então eu fui buscar aliados que possuem a mesma busca que a minha, os mesmos valores que os meus, e foi um bom casamento. Então, foi bem interessante. Mas, no meio desse caminho, houve também várias pedras, né? Porque, assim, hoje, você tem muitos bancos, você tem vários softwares, então, uma dificuldade, né, um desafio aí também para o nosso segmento de RPA é conseguir trazer ferramentas a um custo que seja interessante e que traga valor para as empresas, enxergando ali que a gente tem várias opções de bancos e acessos e software. Cada banco trabalha de uma maneira, você tem várias telas ou várias conexões para poder conseguir fazer essa implementação. Então, mas também é uma oportunidade para que a gente consiga desenvolver coisas diferentes e fazer microprocessos, né? Nós estamos realmente apostando nisso, porque fazer todo uma estrutura, né? Uma teia de robôs inteiros pode não ser tão interessante, e aí, fazendo pequenos processos, as próprias empresas, os próprios BPOs podem ali escolher, eu quero esse processo, mas não quero aquele, isso me atende, mas aquilo não, e a gente tem ali pequenos preços para atender quem tem interesse nessas nossas ferramentas. Então, eu vou colocar aqui a minha tela para vocês conhecerem algumas das ferramentas que nós estamos desenvolvendo. Se vocês puderem me avisar, não estou vendo mais vocês. Se vocês puderem me avisar quando vocês estarem, eu acho que eu vou saber. Tudo ok, Priscila. Vai conduzindo aí, qualquer coisa eu te interrompo para ir avisando e lendo os comentários aqui para você, tá? Inclusive a Cassiane que está morta de curiosidade para poder ver algumas coisas, né? E tá elogiando aqui também, tá até rindo, mas fique à vontade. Tá aparecendo aqui, pode tocar. Bacana, acho que eu vou entrar aqui pelo celular também, acho que fica mais fácil. Pronto. Então, essas são algumas das ferramentas, né, que nós estamos desenvolvendo. E aí cada pessoa, cada robô tem um nome, né, e tem ali uma identificação. Então, por exemplo, nós temos a Júlia, que envia os comprovantes. Então, ela tem um acesso básico ao banco. Eu vou me concentrar um pouco no Itaú, que é o que a gente mais utilizava, que utiliza até hoje. E então, o Itaú tem um operador básico, né, um operador simples. Então, com ele você acessa o banco ou a plataforma, ou diretamente o acesso pelo computador, pelo navegador, e aí ela extrai os comprovantes de pagamento e depois envia para o fornecedor via WhatsApp. É uma ferramenta que a gente consegue, com os contatos, né, desses fornecedores, através do nome deles, a gente consegue enviar para os fornecedores esses comprovantes. Então, toda vez que surgir aquele pagamento, a Júlia vai lá e já envia diretamente o comprovante para o fornecedor do nosso cliente. Essa é uma das ferramentas. O Ricardo, por exemplo, ele faz uma avaliação dos saldos. Então, uma situação que a gente sempre tinha, né? E com a situação da pandemia ainda foi mais difícil ainda, mas assim, o Ricardo, ele avalia o saldo que tem ali naquela hora
identifica todos os pagamentos que ainda não saíram da conta ou que estão previstos, e ele avisa, pode avisar tanto o cliente final de vocês, quanto pode avisar diretamente vocês, ou até no grupo de WhatsApp, se vocês tiverem, ele acessa ali e avisa, olha, temos 10 mil reais de saldo, mas há 20 mil de pagamentos, então a conta vai ficar com o saldo, é previsto que a conta fique com o saldo 10 mil reais negativo, por exemplo. Então, ele é um benefício que vocês também podem dar para o cliente final de vocês. Priscila, a Cassiane perguntou aqui, se você permite. Cassiane perguntou, o sistema precisa ter API aberta? A primeira pergunta. E você tem algum para conferência com DDA? Alguma pessoa, o robozinho para conferência com DDA? Não. Não precisa ter necessariamente a API aberta. O robô, uma das vantagens é que ele consegue trabalhar por tela, né? Então, assim, todas as tarefas que são repetitivas, que podem ser feitas através de tela, por exemplo, o Itaú, ele te dá um acesso pelo aplicativo instalado no computador. Então, é possível acessar como usuário, o robô consegue acessar como usuário e extrair as informações que forem necessárias, ou lançar pagamentos, por exemplo. Mas o Santander, ele exige um token, que é enviado pelo celular. Nesse processo, a gente não conseguiria fazer por tela, a gente precisaria da API, né, dessa liberação, tem Open Banking também, para conseguir extrair lá do Santander as informações que nós precisamos. Então, a gente tem algumas restrições também, né? E aí, a vantagem do RPA, na minha visão, é que a gente consegue fazer, simular o trabalho de um operador humano, desde que seja feito no computador. Né? No caso, se precisar de um token que vá para um lugar diferente, como o celular, aí fica um pouco mais difícil. A gente tem que buscar aí outros caminhos para conseguir desenvolver. E Priscila, no caso do Sicoob, por exemplo, ele tem a tela, ele tem um computador, mas a senha sempre muda de posição, os números. Sim, a gente consegue fazer. O Itaú, por exemplo, a Giovana foi feita nesse modelo. Muda a senha, mas a gente consegue incluir ali aquela senha básica para poder ter acesso à plataforma e de lá extrair relatórios, extratos, tudo isso. Possível, sim. Maravilha, pode continuar. Aí, a respeito do DDA, né, dessa conferência do DDA, a gente conseguiria ali extrair as informações do que tem no DDA e comparar com contas a pagar, por exemplo, para enxergar se está lançado aquele pagamento, se já está previsto, né, na área de contas a pagar ou não. É possível desenvolver, nós ainda não temos pronto. Tá bom? Mas outras coisas são possíveis e que podem ajudar bastante, né? A gente tem a conciliação, né, que a gente chama aqui de Jurema, que, pensando no Brasil, né, assim, os nossos ancestrais, então eu escolhi ela, porque é algo que a gente toma muito tempo, né, do BPO. Então, geralmente, a parte da manhã de muita gente, ali, as primeiras horas, é destinada à conciliação bancária. E quando não conseguimos fazer, se há um imprevisto e a pessoa ali não consegue, né, o BPO não consegue atender essa tarefa ao longo do dia, se houve algum pagamento que não foi compensado, se houve uma receita que não entrou, tudo isso pode ser questionado, né, pelo seu cliente e acabar te atrapalhando, te causando um mal-estar com o cliente por conta, às vezes, da demora de se identificar que alguma receita não entrou, que alguma despesa não foi compensada, né, por algum motivo. E a gente tem essa frente de atendimento na conciliação, que não é uma tarefa fácil, né, ela inclui
São vários processinhos para a gente conseguir entregar uma conciliação completa, mas é possível desenvolver dentro dos bancos que não tenha esse requisito de token, por exemplo. Né? A gente tem a cobrança também, a parte da cobrança é possível ser feita a partir das baixas do contas a receber, e aí depois identificar o que foi pago, o que não foi, e depois fazer essa cobrança por e-mail ou pelo WhatsApp do cliente, do nosso cliente, né? Muitas empresas de BPO fazem esse trabalho de cobrança, e se não fizerem, é uma ferramenta que pode contratar, né? A gente pode fornecer e agregar ao trabalho de BPO, aumentando ali a mensalidade, inclusive. Então, a gente tem ali alguns exemplos de ferramentas de financeiro, a gente tem também algumas questões de controladoria, então, por exemplo, a gente pode criar o Carlos baseado em um budget, né, num planejamento financeiro, onde você faça, ou o seu cliente tenha um planejamento financeiro, e ali o nosso robô vai sempre conferir se a despesa ou a receita está se aproximando daquele budget. Então, a gente pode definir, por exemplo, faltando 15% para atingir o budget, enviar uma mensagem para o cliente, ou enviar uma mensagem para o gestor financeiro, no caso de vocês, de que aquela conta que seja de fornecedor, que seja de telefone, o que for, principalmente o que mais dói, né, na operação de cada cliente, mas o Carlos vai lá, faz uma varredura de tudo que tinha previsto em budget e tudo que já está planejado, né, nas receitas e despesas, e avisa ali por mensagem para a pessoa interessada ou decisor a respeito de que, olha, não gasta mais porque está chegando ao limite, observa aí. Então, é uma ferramenta que a gente pode desenvolver e que pode ser um agregador no trabalho de vocês. De BPO, ainda me incluo nele. A gente pode fazer conexões, por exemplo, com a rede, com a Cielo. No meu caso, como eu atendia muito cliente de moda, e o cliente de moda vai lá e compra um vestido e paga em 6 vezes, em 10 vezes, às vezes, a gente tem uns recebíveis muito longos. E pela nossa forma de trabalhar, a gente não estar conectada ao software dos clientes, a maioria deles eram operações menores, então a gente não tinha ali organizado, e muitas vezes, assim, o próprio vendedor com pressa de passar a venda, vai passar a venda à vista, não vai parcelar, não vai nem lançar a quantidade de direito de parcelas. Então, a gente fazia os recebíveis da rede para poder enxergar no fluxo de caixa. Era uma das ferramentas. E aí, uma outra coisa que eu acho que pode ser muito interessante a gente estruturar, e aí ajuda principalmente quem tem mais funcionários, né? A gente consegue também desenvolver toda uma área de auditoria das tarefas e das despesas para que você também tenha ali um segundo check a respeito do trabalho que a sua empresa entrega. A gente pode olhar por essa maneira, mas a gente também pode olhar por uma maneira de mostrar para o cliente, por exemplo, que o vendedor dele ali falou para você que vendeu 500 mil reais em vendas, só que você só está enxergando 450 mil no faturamento. Né? Então, a gente pode fazer essa conexão e enxergar e ser ali um dedo duro para onde vocês vão entregar isso para o cliente de vocês, para poder avaliar se está tendo algum furo ali, algum problema de receitas, de faturamento. Então, essa situação, né, a gente teve aí situações, e financeiro a gente vê de tudo, né, tem todo tipo de situação, mas a gente tem situações de que empresas que material chegava e não era dado baixo, era dado baixo, dado entrada em sistema, o material não chegava, no fim,
existia ali toda uma cadeia de pagamentos, mas não tinha as saídas desse material, então, identificar ali que tinha um estoque inchando, mas que não tinha venda correspondente a tantas compras. Então, são outras coisas que a gente pode desenvolver através dessa auditoria de robôs para ajudar o cliente de vocês a enxergar os problemas que podem ocorrerem nas empresas, né? Então, isso também pode ser feito, isso também pode ser desenvolvido, a gente tem esse mapeamento de desenvolvimento. Tudo bem? Alguma pergunta? Está todo mundo muito silêncio aqui. Só observando e vendo aqui muitas possibilidades. Agora, a pergunta que eu tenho, Priscila, é, por exemplo, de onde surgiram tantos nomes assim? E por que foram esses nomes? Brincadeira, mas é porque achei interessante, de fato. E existe planejamento para expandir mais nomes, mais automações, numa dinâmica voltada para o BPO ou pacotes voltados só para o BPO, por exemplo, contrate a sua equipe de BPO, você vai levar a Jurema, vai levar a Giovana, vai levar a Ana, vai levar o Carlos. Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Tenho, sim, e Guto, antes, né, eu fiz uma apresentaçãozinha nesse aspecto, já trazendo um pouco de valores, para vocês terem um pouco de ideia, né, do quanto isso poderia custar. Opa, travou? Acho que travou aqui. Travou para. Tô voltando. Oi, Pronto, voltou, acho que voltou. voltou? Voltou, pode falar. Ah, vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Perfeito. Então, a gente tem robôs pequenos, que a gente conseguiria desenvolver a um custo mais baixo, e aqui a gente traz uma oportunidade também para o café, em fazer isso em grupo. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A primeira, a Laura. A Laura, ela acessa o banco, vou falar um pouco de Itaú, que é um dos bancos mais utilizados, muito utilizados, mas isso a gente consegue replicar para vários deles. Então, a nossa Laura vai acessar o banco, vai colocar ali o código do operador, a senha, vai acessar a área de extratos e baixar em PDF, em OFX, e vai salvar no Drive, Google Drive, OneDrive, né, essa pasta que fique de compartilhamento de dados. Então, para desenvolver a Laura, a gente teria um custo de aproximadamente, e aqui a gente trouxe assim, a gente enxugou muitas despesas, né, e deu aqui com a gente, o Ideu, o Paulo, a gente enxugou bem ali, a gente consegue fazer esse desenvolvimento por aproximadamente um valor de R$ 1.500, e depois a gente tem um custo mensal de manutenção de tudo isso, que a gente pode fazer da seguinte maneira. Pensando que aqui, como no BPO, a gente pode ter pessoas que atendem ali 2, 3 clientes, mas a gente também tem BPOs que atendem 20, 30, 50 outros clientes. Então, a gente quer ser bem democrático. A ideia é cobrar um valor pequenininho, onde o cliente que atende 2, 3 clientes, né, o BPO que atende 2, 3 clientes, consiga e tenha tranquilidade para pagar, mas também que não onere tanto uma empresa uma empresa maior que já está otimizada. Então, a ideia, por exemplo, trazer a Laura com um custo unitário de R$ 60 por CNPJ, ou, independente da quantidade de CNPJ, um custo de R$ 600. A Cassiane levantou a mão. Pode perguntar. O Henrique e a Cassiane levantaram. Fique à vontade. Vai lá, Henrique, você foi primeiro. Desculpa, Henrique. Acabou cansado aqui já. Fica tranquilo. Assim, só brincadeira da parte, mas acho que esse Henrique aí é o mais trabalhador, tá? O seu xará aí, vem trabalhando. Priscila, tem uma dúvida.
por vezes, pode acontecer de o layout, né, de um banco passar por alterações, né? Ou, de repente, como Sim. teve agora o WhatsApp, passou por atualizações, enfim. E a gente sabe que o robô ele está programado para aquele padrão, né? E aí, Sim. quando acontece esse tipo de situação, né? Acho que o Santander mudou nos últimos 6 meses, que mudou um formato lá. Quando acontecem situações como essa, não necessariamente esse exemplo, mas mudanças em algum processo, esse valor mensal aí para o CNPJ já cobre essa possível Isso. ajuda? Sim, ele já está contemplado. Sim. Excelente. Pode ir, Cassiane? Oi, estão me ouvindo? Perfeito. Oi, sim. Priscila, é um prazer. Nossa, estou encantada, estou assim, meu Deus, Priscila. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desenvolvimento por banco. Esse valor, ele é exatamente para quem... Exemplo, você já deve ter robôs que funcionam, como você citou, para o Itaú, por exemplo. Então, esse Sim. desenvolvimento é só para bancos novos que vocês não têm, ou é para a minha operação mesmo? Por exemplo, eu tenho um cliente que utiliza Banco ABC, por exemplo. Só ele utiliza Banco ABC. No caso, é o desenvolvimento por banco para cada empresa? Para cada CNPJ? Não, o desenvolvimento, ele é feito uma vez só, por banco. Então, por exemplo, a gente vai apresentar aí uma outra opção para vocês, mas assim, se só você atende esse banco, você tem interesse em desenvolver para ele, então há um custo de R$ 1.500 para fazer esse desenvolvimento, a gente vai te cobrar ele, e depois você vai pagar um valor mensal, enquadrado ou no valor unitário ou num valor, se você tiver uma quantidade maior, né, de clientes, vale a pena ter ali Entendi. um valor de Exemplo, R$ 600. só para complementar. Itaú, eu tenho vários clientes que têm Itaú. Então, eu não pagaria os 1.500, mas pagaria os 600 mensal, porque eu tenho vários clientes que utilizam ele. Isso, a ideia é essa, sim. O que acontece, assim, quando eu fiz para mim, o desenvolvimento para mim, eu fiz com uma empresa, para a minha empresa, e esse desenvolvimento, ele pertence a uma outra empresa, de RPA. E aí, ele não me permitiu fazer essa comercialização. Então, eu estou começando novamente. Então, por Entendi. exemplo, a Giovana, que eu coloquei, ela já está nesse modelo. Eu posso comercializar ela, porque ela já foi feita nesse intuito dessa comercialização. Então, ela foi refeita para essa ideia de ser algo para ser replicável. O que eu tinha desenvolvido antes, eu não consigo replicar com vocês. A gente precisa fazer esse desenvolvimento. Tá, eu entendi. Quais você tem hoje já desenvolvido, que não teria esse custo? O que eu tenho hoje já desenvolvido é a Giovana, nesse Ou um Itaú. modelo no Itaú. Entendi. E Que aí aí, não teria esse custo de desenvolvimento. pensando em massa aqui, quem está interessado, se a gente puder fazer, tipo, uma parceria, todo mundo usa banco XPTO. Aí a gente fazer e ratear esse custo para desenvolver. Eu estou falando Sim. besteira ou não? Não, era o próximo assunto. Tá. Você já entrou nele. Tá legal. Então, Não, aqui a porque gente... muita gente pode olhar aqui, 1.500, eu vou ter que pagar sozinho tudo isso, aí já pronto, já não quero mais. Sim, sim. Realmente, a gente trouxe justamente, e é o motivo da nossa apresentação, trazer essa oportunidade para a gente conseguir desenvolver com todos juntos, já que todos Então, eu têm o não vou te mesmo interromper interesse. mais, vou deixar você continuar. Qualquer coisa eu te pergunto. Não, fica tranquila. Então, a gente tem aqui outras aplicações, né, que os robôs podem ser desenvolvidos para eles, né, tem a questão de cooperativas também, tem o Cicobi, que tem a questão de capital social, que a gente também pode fazer baixa, salvar em PDF, tem algumas
coisas muito diferentes, mas o que a gente quer trazer de oportunidade para o café? A gente, ao invés de ter um custo de R$ 65, a gente teria um custo unitário de R$ 40, e esse valor sem limite de 600 por 400, e aí o que a gente pode fazer? 2 modelos, ou uma única empresa, que tem interesse em desenvolver algumas das ferramentas, ou uma ferramenta, por exemplo, ela paga o valor de desenvolvimento e ela tem 50% de desconto nos próximos 2 anos. E aí, uma única empresa fazendo isso, ele teria esse desconto. E aí, os outros membros pagariam somente o valor mensal. Ou a gente pode ter 2 empresas que tenham o mesmo interesse, né, na mesma ferramenta. A gente teria esse desenvolvimento dividido por 2, e ao invés de ter 50% de desconto, cada um tem 25% de desconto nos próximos 2 anos. Essa é uma outra possibilidade. Então, se a gente pegar uma ferramenta dessa mais simples, em 2 anos de desenvolvimento, em 2 anos de utilização, haveria uma economia de R$ 3.300, por exemplo, para o BPO que queira fazer isso sozinho. Ou de 2 BPO seria uma economia de R$ 1.650, fazendo esse investimento do desenvolvimento, e depois os outros ficariam com custo apenas mensal. A gente pode ter essa possibilidade, desenvolvimento, ou a gente pode ter ainda uma outra possibilidade. Na verdade, acho que eu nem coloquei aqui de apresentação, mas o que a gente pode fazer assim, por exemplo, a gente tem um custo de R$ 1.500 para fazer esse primeiro desenvolvimento. Se 5 empresas, se 5 BPOs tiverem interesse, e pela quantidade de CNPJs que elas tiverem, a gente atingir esse faturamento de R$ 1.500, a gente faz o contrato com essas empresas, um primeiro mês vai ser destinado para esse desenvolvimento, e aí todas elas vão ter só depois o custo de mensal. E aí não é necessariamente um custo de investimento, mas aí a gente volta a ter somente esse custo mensal por aplicação. Também é uma possibilidade. O que parece para vocês? Queria só ouvir, eu não estou vendo vocês. Parece muito bom, Cassiane, o que você acha? Eu acho super justo. Acho que essa é a palavra. Eu achei barato, tá, Priscila? Muito barato. Não vou falar. Ô Guto, você me ensinou isso, não é barato. Não, eu achei barato porque, assim, pelo que ela está entregando... Não, eu falo assim, a que... palavra não é barato, né? Mas é acessível, né? Porque é exatamente isso. Eu achava que ia ser o zóio da cara, né? Que me diz o povo. 45.300. Você fala assim, não, esse aqui era 5.300. O café baixou para tanto. O pessoal também quer de graça, né? Não dando valor aí ao serviço, né? Mas para a gente que é exatamente isso, eu falei que é justo justamente por isso, porque como a gente é um profissional muito voltado para essa área, se não for acessível, aí não vale a pena, né? Então. Agora a dinâmica é como reunir esse pessoal para poder baratear. Talvez, Cassiane, você possa, como você tem muito tempo livre, brincadeira, eu sei que ela não tem. Ela está ocupadíssima, talvez foi por isso e por outros aqui eles estarem felizes com essa solução. Mas a gente precisa agora encontrar um jeito, talvez, Priscila, marcar um próximo café, a gente escolhe o dia, o horário. Pessoal, quem quiser participar do próximo café, vocês discutem qual ferramenta, como fazer, vai tirando todas as dúvidas, porque aí a Priscila ganha qualidade no tempo, e já que a gente está agindo em grupo, as pessoas que realmente querem vão conseguir tirar ali um desenvolvimento, um banco A, B ou C, acho que poderia ser assim. Eu acho, até assim, já mandei mensagem para o meu excelentíssimo aqui, porque eu falei assim, cara,
que coisa legal. E aí, só para você entender, Priscila, a gente é muito voltado a sistemas, né? Na verdade, a Avalon, da parte, eu nem falo que é BPO, falo que é centro de serviço, a gente surgiu justamente voltado para os meus clientes, assim como você, né, foi um puxando o outro, eu surgi porque os clientes da parte de sistema tinham a dificuldade, né, então a gente foi migrando aí, trazendo essas soluções administrativas aí no geral. E aí o cliente vai pedindo um serviço, vai pedindo outro, vai pedindo outro, vai pedindo outro, para ver se já virou povo. Então, a gente tem também essa área voltada de tecnologia, voltada para sistema. Então, eu quero falar com você para a gente falar aí com o David, que é o CEO, para a gente talvez reunir essas forças. Legal, legal. Não, a gente se fala assim, bacana. Acho que a Gabriela quer falar. Gabriela está na fila e depois o Armando. Por favor, Gabriela, pode falar. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou uma ex-funcionária da Priscila, aprendi Sim. muito com ela e, segurando na minha mão, ela me auxiliou a abrir a minha empresa de BPO. E hoje, na minha operação, eu já tenho uma Giovana, então, assim, gente, eu digo com muita propriedade, é tudo de bom, poupa tempo, retrabalho, e a gente ganha, assim, um crédito com o nosso cliente, só o fato de você falar que não paga mais juros e multa, por conta de um atraso de um dia, não ficar no pé de contabilidade refazendo guias, é demais. A credibilidade que você ganha é muito bom. Então, assim, na minha operação é sensacional. Não fico sem Giovana. Estamos estudando outros robozinhos, principalmente com o Cicobi, com alguns processos Cicobi. Mas, para mim, surgiu uma dúvida aqui. Digamos que a gente se junta aqui a alguns BPO, e a gente, por exemplo, tem gente que trabalha com OMIE, tem gente que trabalha com conta azul. Como que faria o desenho desses processos, sendo que a gente está pagando um único desenvolvimento? Funciona? A gente conseguiria, dependendo da quantidade de pessoas que têm interesse em cada aplicação, em cada ferramenta, a gente consegue fazer uma avaliação geral, assim, e otimizar tanto o processo quanto o custo. Mas realmente vai depender nessa próxima conversa, assim, quantas pessoas têm interesse do quê. Então, para estruturar, eu posso já trazer todas as opções, e aí eu queria só depois fazer uma apresentação um pouco, trazer rapidamente de um robô de faturamento, de conciliação, que tem vários processinhos, e aí a gente conseguir mesclar. Então, se a gente fizer, por exemplo, um de conciliação que pode ter Itaú, alguns têm Itaú, mas não tem Bradesco, por exemplo, e tem 4 ou 5 pessoas interessadas em ter o Bradesco, então, a gente consegue fatiar aí um pouco melhor todos esses custos para conseguir desenvolver algumas ferramentas que tenham várias aplicações em vários bancos. E aí a gente vai conseguir trazer um custo interessante para todo mundo. Até por isso que eu perguntei se tinha API aberta, porque eu não trabalho com padrão. Então, cada cliente meu é um processo, cada cliente é um banco, cada cliente é um sistema. Então, eu não tenho o sistema próprio, né? Até porque foi a nossa origem. Foi justamente da necessidade deles não terem mão de obra para o sistema deles, que é o mais voltado para o negócio deles, que a gente surgiu. Então, cada um é um sistema. Uns com API aberta, outros não, e assim por diante. Sim, a gente consegue atender, sim, porque a gente vai desenvolvendo conforme a necessidade. Quanto mais pessoas tiverem interesse, mais a gente vai conseguir reduzir esse custo. Que a gente vai depois explicar a questão de contrato, né? Então, tendo ali esse contrato, a gente tem o interesse de investir também ao lado de vocês, para, mesmo que isso demande mais custo para a gente inicialmente, maior do que o investimento inicial, né, desenvolvimento, a gente tem essa ferramenta aí, um preço acessível para oferecer para outras empresas. Então, para a gente também é muito interessante. E aí, queria só trazer um exemplo, por exemplo,
de conciliação. Então, eu fiz essa estimativa, por exemplo, de custo para desenvolvimento de uma conciliação bancária no OMIE, pensando ali Itaú e OMIE, por exemplo, a gente teria alguns processos, e aí a gente teria um custo aplicado para cada processo, né? Então, por exemplo, o custo de salvar o extrato, de fazer o upload do extrato, de baixar os comprovantes, de dar baixa nos pagamentos, né, a partir dos comprovantes, se for uma empresa que utiliza boletos, né, a gente fazer a baixa do arquivo, do arquivo retorno, fazer o recebimento, baixar o recebimento por Pix, a partir de um relatório que o Itaú entrega, e fazer depois a conciliação final, com a baixa dos débitos automáticos, tarifas e tudo isso, e a conferência do saldo final, né, da conciliação. Então, a gente estima que haveria ali em torno de umas 150 horas de desenvolvimento, teria um custo em torno de uns R$16.500, e a gente conseguiria ter uma mensalidade de aproximadamente R$200 unitário, ou sem limite, né, sem quantidade de CNPJs, por 1.800, mais ou menos. Então, esse é um custo estimado, e ali, assim, aqui falando de bancos, né, então, aqui a gente está pensando em um banco, mas se tiver as pessoas se manifestarem querendo outros bancos, a gente vai conseguir incluir somente mais uma perna no robô, que é um outro banco, de trazer essas informações. Ou se não for o OMIE, for o Conta Azul, por exemplo, o Conta Azul, não precisar trazer o extrato, a gente consegue reduzir ali um pouco a questão do custo do extrato. Então, a gente consegue brincar aí com essas ferramentas, trazendo para as empresas as soluções de acordo com o que ela mais precisa. E o meu intuito, e aí só para fazer, eu ajudei na implantação de um software chamado Millennium, que é da Lynx RP. E aí uma coisa que eu ficava muito revoltada por ser do financeiro, né, estou sempre com essa visão de ajudar o cliente a economizar, era absurdo, porque a gente tinha um conhecido que tinha, né, o OMIE, que utilizava o Lynx, que utilizava várias ferramentas que a gente também, e tudo que a gente precisava mais, eles falam que precisam desenvolver. Tudo precisa ser desenvolvido, e eles querem cobrar 5, 10 mil reais para montar um relatório, que a gente sabe que um concorrente nosso, que é outra loja de roupa, utiliza esse relatório, e a gente pediu um relatório igual, a gente sabe que eles têm pronto, mas eles não entregam, né? Ao invés de aumentar um pouquinho ali, não, eles cobram 5, 10 mil reais para desenvolver algo que já está desenvolvido. Então, esse não é o nosso intuito. O nosso intuito é desenvolver, e uma vez desenvolvido, a gente ter um valor que caiba no bolso somente de mensalidade. Essa é a nossa ideia. Puta, também mais tempo, né? Não, fique tranquilo, temos tempo de sobra ainda. Armando, por favor, meu caro, pode falar. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Priscila? Olá, Armando, prazer. Você sabe o quanto eu gosto de tecnologia, e aí só você para me tirar do meio do imposto de renda para entrar hoje numa chamada de vídeo. Fico lisonjeada. Espero conseguir atender. Mas, olha, Priscila, eu gostei muito. A Gabriela, uma das dúvidas que eu tinha, a Gabriela perguntou e resolveu, matou. Mas, por exemplo, né, essa última tela que você mostrou, a questão do desenvolvimento aí para um banco, e eu acho que é um problema geral que todo mundo tem aqui. Ninguém tem só um banco, né? Eu tenho aqui, pelo menos os meus básicos, Itaú, Sicredi, Banco Inter. Então, eu devo ter uns 4 bancos assim que a grande maioria dos meus clientes usam. O Bradesco é muito pouco, mas o Santander eu sei que eles usam também.
E aí, quando a gente fala, sinceramente, todas as ferramentas que você apresentou, todas são super interessantes, né? Se você dá à vontade, para todo mundo que acha que sabe as dificuldades que a gente tem no dia a dia aqui, é comprar tudo, né? Só que, pelo que eu estou vendo, você tem aí uma sequência para fazer esse desenvolvimento. Então, eu acho legal, para a gente ter uma ideia, quais são os primeiros aplicativos a serem desenvolvidos, custo geral, talvez a gente, né, acho que todo mundo aqui está interessado em contratar algo desse tipo, porque realmente é uma ferramenta super importante, porque além dele ajudar, ele controla muito bem o colaborador que está fazendo esse tipo de trabalho. Então, talvez seria legal a gente ter uma sequência até de entendimento aí com valores e tudo mais. Isso deve ser uma conversa até para o futuro, em conjunto de toda a galera aí que trabalha com a gente, mas para fazer essa sequência e ver valores e tudo mais, porque, assim, eu acho difícil alguém contratar para um só banco, né? E se você pegar ali, por exemplo, eu tenho 4 bancos básicos, o valor fica impagável, sai mais caro do que tudo que eu ganho aqui na parte de BPO, né? Colocar todos eles juntos. Então, talvez pensar o nosso grupo de BPO como uma coisa única para um desenvolvimento melhor, inclusive para você, eu acho que seria um caminho para a gente negociar melhor e contratar mais coisa sua, entendeu? Sim, essa apresentação acerca da conciliação bancária, por exemplo, sim, nós precisaríamos ter ter outras aplicações prontas para que a gente consiga finalizar aí entregando essa conciliação, mas a gente não, nesse caso de conciliação, sim, mas, por exemplo, a gente pode desenvolver a questão do extrato de um banco, da baixa de comprovante de outro banco, ou da baixa de arquivo retorno, né, e upload de arquivo retorno em um outro software. Então, tudo isso, o que a gente quer fazer identificar com vocês quem tem interesse, a gente marca uma nova rodada. Eu posso encaminhar, né, se o também, se me permitir, eu posso encaminhar esse material lá no grupo, para que as pessoas se manifestem, né, do que tem interesse. A gente faz ali uma próxima rodada, identifica quem tem interesse no quê, e a gente vai afunilando os processos. E aí a gente vai em contato com cada uma das pessoas e dos processos, para que a gente faça esse desenvolvimento em grupo, né, dessa maneira. Paulinho, o Paulo Moreira é meu sócio. Tem alguma outra ideia, Paulo? Que a gente possa desenvolver isso também, ele é muito criativo. Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tá tão tranquila essa conversa que ficaria o dia inteiro aqui, Pri. Bom, né? Então, interessante, conforme a Priscila falou, né, e destacou, a gente reunia um grupo de pessoas que têm a mesma ideia, a mesma necessidade, né, e chegar num valor comum, nada tão absurdo do que foi mostrado, mas que atenda todo mundo. Acho que o intuito é esse, ajudar. Mas nada que assuste, não, como vocês viram aí. Não, perfeito. E, não dá para ter uma conversa de um dia, né? Acho que vai ser uma conversa até um pouco longa aí. Sim. E não sei, talvez a gente mande, qualquer coisa a gente coloca no grupo lá, quem tem interesse, e monta um grupo à parte só para isso, sei lá. A sugestão seria essa, Armando. A gente fazer o quê? Como tem muitas pessoas envolvidas querendo, acho que o mais interessante agora seria fazer o seguinte: abre uma outra sala, coloca o pessoal que está envolvido, a gente pode até sair daqui já com uma data, um horário, um link, por exemplo. Todo mundo entra e a gente cria ali um formulário, né, Priscila, algo do tipo, para que vocês possam mapear. A ideia desse próximo encontro seria basicamente o quê? Essa salada de frutas. Olha, eu tenho um Banco Inter aqui para fazer, eu tenho Itaú, eu quero isso, eu quero aquilo. A Priscila e o Paulo do lado de lá vão anotando, e nessa conversa vocês vão tentando identificar assim, olha, beleza, identificamos aqui que o Armando, a Gabriela e a Cassiane
vão ficar no grupo A porque eles têm interesse em desenvolver isso, isso, aquilo, outro. Alguém mais quer ir para o grupo A? Ah, eu quero, tá. Fecha o grupo A, fecha o grupo B, fecha o grupo C e pau na máquina. Coloca para tocar dessa forma, tá? Perfeito. A Adorei. Priscila tá no grupo. Hã? Adorei a conversa, foi um prazer, muito legal. Quem não gosta de conversar com você, Armando? É impressionante. Não é assim não. Priscila, depois você vai ver a oportunidade. Na contabilidade dele, o pessoal passa de frente. Não tem nada para resolver com a contabilidade, mas para só para tomar um café com ele. Ai, que delícia. Desse jeito. Pior que é assim mesmo. Viu? Mas a É gente em faz São assim. Paulo, Armando? É em São Paulo, tô no Tatuapé. Ah, tá. Eu tô atrás da Receita Federal aqui do Tatuapé. Ah. Fundo com o inimigo. Ou o próximo, né? O próximo, é. Mas a gente faz assim, a gente cria. Aí o que acontece, pessoal? Lá no grupo tem o contato da Priscila. A Priscila vai dar um alô lá. Vocês podem entrar, mandar mensagem para ela, conversar com ela. É algo super tranquilo. Aí, Priscila, você vê qual que é a melhor maneira com que você veja com o Paulo. O que vocês acham? Eu só sugerir essa dinâmica, porque, a meu ver, acho que é até mais prático. Poxa, eu quero isso, quero aquilo. Juntos grupos específicos por automação. E aí você vai tocando em paralelo cada grupo, cada subgrupo desse, né? Não sei se vocês Sim. concordam, é uma ideia só. Mas entre em contato com a Priscila, falem com ela, aí vão organizando aí essa dinâmica. Perfeito. Perfeito, perfeito. Show. Obrigada, Guto. Obrigada, Já terminamos? gente. Já não? Já acabou? Ah, desculpe. Assim. Não, tô perguntando. Nós Alguém estamos- mais tem perguntas? Porque assim, fique à vontade. Pode falar, Armando. Eu achei que estava levantado ainda, estava baixando, na verdade. Desculpa. Ah, tá. Mas a ideia é a seguinte: se alguém mais tiver pergunta, quiser questionar alguma coisa ou falar, Sim. podem ficar à vontade, tá? Priscila, você pode ficar à vontade caso queira mostrar alguma coisa. E antes de qualquer coisa, meu muito obrigado. Fantástico. Igual o Paulo falou, daria para ficar aqui o dia inteiro. E agora a gente precisa marcar o próximo encontro com os interessados. E, por que não, mais para frente, trazer uma conversa com o Paulo também, né? Com toda a dinâmica. A gente faz aí um especialista para o pessoal estar conhecendo um pouco mais a fundo a empresa. Qual que é o nome da empresa e como que as pessoas chegam até você? Acho que isso é uma pergunta importante. Quem estiver assistindo no YouTube, como é que chega até você? Interessante. Vamos lá. Nossa empresa é 2RFP Technology. Repetindo, Vamos tá aqui. 2RFP Technology. Tá, só para fazer um adendo aí, o que a Priscila estava falando, nós fizemos uma entrega de um cliente em Bauru, com conciliação bancária dentro do Banco do Brasil, tá? Também, então, tá pronto. Muito legal. O Banco do Brasil é bom. Sim, é bom porque todo mundo sofre com ele, né? Eu cobro caro pra caramba para atender Banco do Brasil, Paulo. Então vamos aumentar o preço. Ó, se um cliente chega para mim com o Banco do Brasil, o pessoal aqui no café já sabe. Não, quanto que eu cobro. isso é o Guto, Paulo. Não ouve ele não, tá bom? Ah, tá. Ó, o David colocou aqui o site, né? 2rfp.com.br. No café tem a Priscila. E quem estiver assistindo aqui depois, né, no YouTube, basta entrar no meu LinkedIn, no WhatsApp, no YouTube, em qualquer rede social, no Instagram. Vocês conseguem meu contato fácil. Pode me perguntar a qualquer momento do dia, da hora. Eu passo para vocês o contato da Priscila, do Paulo. Fiquem à vontade que não vai ser difícil de nos encontrar. Na descrição aqui do vídeo também a gente vai colocar alguns contatos, alguns links, né? E meu muito obrigado, Priscila. Muito obrigado mesmo. O pessoal aqui com certeza gostou muito. Bacana, muito bacana. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de falar e sobre o grupo que a Alessandra está perguntando. Alessandra, você Mas faz a gente- parte do café ou não? Acho que ela está perguntando. Talvez ela não saiba do grupo. Então. Qual grupo? Nós vamos fazer esse grupo depois, né? Então, a Uhum. gente vai identificar as necessidades e interesses, e aí a gente vai montar esse grupo depois. Mas, inicialmente, eu já vou lá dar um oi, colocar meu contato, e aí a gente vai conversando por lá, e depois a gente monta os grupos. Alexandra, quer perguntar? Oi, é o Guto que está perguntando aí. Desculpa, Alexandre. Não.
Eu já sou antiga. É só que eu fico aqui trabalhando, aí eu tiro a câmera. Ah, não, tranquilo. É que eu perguntei porque perguntou qual grupo, né? É, o A gente grupo. vai esquematizar direitinho para poder colocar, mas de toda sorte, a Priscila vai dar um oi lá no grupo. Vocês podem entrar em contato direto com ela e ela vê qual que é a melhor forma de organizar a dinâmica aqui para colocar o pessoal. Tá? Fica por conta de vocês. Oswaldo, eu coloquei meu Linktree aqui para você acessar. Por ele você consegue acessar o grupo do café. Só tem um detalhe. O grupo está com uma lista de espera porque ele bateu capacidade máxima. Então, se você conseguir me mandar uma mensagem lá no particular, e eu salvando o seu contato, a gente vê ali uma possibilidade de você entrar mais rápido, tá bom? É isso. Perfeito. Priscila, muito obrigado. Paulo, todos que estiveram aqui presentes, foi uma conversa muito agradável. Vamos torcer para próximas conversas. E eu espero que dê certo aí, pegar bastante cafezistas para poder desenvolver bastante coisa. Perfeito? Sim, sim, acho que vai ser bem interessante. Com certeza. Tem uma pessoa que levantou a mão aí, eu acho. O pessoal, na hora de dar os parabéns, aí eles erram a mãozinha. Ah, tá. Aí logo abaixa. Você pode ver que ele levanta a mão e já abaixa. Tranquilo. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Maravilha. Então, é isso. Ficamos por aqui. Dentro de alguns minutos vai subir para o YouTube e a gente vai começando. Vou abrir lá o grupo do WhatsApp. Priscila, você corre, dá um oi, o pessoal entra em contato com você, tá bom? Combinado, combinadíssimo. Maravilha. Pessoal, até mais. Uma boa tarde para todos. Obrigada, pessoal. Boa tarde.